Lake City, chama. Alex Poatan Pereira, implacável. O rei está de volta. Vida longa ao rei. É de arrepiar, meus amigos. Chama! Sejam muito bem-vindos, apaixonados por MMA. Tudo bem por aí? Seguinte, hein? Chegamos com tudo porque sabadão tem evento numerado e quando tem evento de altíssimo nível a gente fica como? Ansiosos demais, é claro. E quem está comigo hoje no estúdio é ele, que tem uma voz inconfundível, gente, trazendo toda a emoção dos principais campeonatos aqui na tela da Band, meus amigos. Palmas para ele. Ivan Bruno, bem-vindo. Grande Mi, uma honra estar contigo, minha querida amiga, uma honra estar com todos os amigos e amigas do MMA. Vamos nessa, né? Falar muito desse UFC 307 que promete fortes emoções. Promete fortíssimas emoções, gente. Ó, Salt Lake City será palco, então, de mais um evento numerado e muito aguardado, claro, do Ultimate. 2 disputas de cinturão, com destaque para o brasileiro Alex Poatan, o rei da categoria peso meio pesado do UFC. No UFC 307, o líder mundial em esportes de combate retorna a Salt Lake City com 2 disputas de títulos. Na luta principal, o campeão peso meio pesado do UFC, Alex Poatan Pereira, procura defender seu título contra outro striker potente, Khalil Rountree Jr. Como um dos strikers mais devastadores que o esporte já viu. Pereira deixou um rastro de destruição em seu caminho. A sequência que definirá seu legado continua e ele segue para sua 6ª disputa de título em menos de 2 anos. Meu foco agora é defender meu cinturão, fazer as minhas defesas. Procurando frear o ímpeto do gigante brasileiro, tal desafiante Khalil Rountree. Scary dude. Wow! That'll do it! Wow, Khalil just going on. Roundtree folds up ruthless. O residente de Las Vegas tem um encontro com o destino no UFC 307, onde irá testar seu poder contra Poatan. I know exactly what I'm capable of. I know what I'm ready for. I absolutely feel like this is the right time for me. Oh! Khalil Roundtree, all in indeed. A minha mente é sair dali campeão. All it takes is one shot from this man. Oh! And still. Oh my goodness. Na luta co-principal, a recém-coroada rainha do peso galo Raquel Pennington está atrás de sua primeira defesa do título, contra a ex-campeã Juliana Penha. I definitely see this fight playing out as a war. She's going to be the one answering to my hands. And trust me, I plan on letting my hands go. I will get my hand raised, come hell or high water. 1-2 by Pena. Oh, Juliana Pena is making this a war. Huge right hand for Pennington. Oh my goodness. Kelly's explosion. O duelo entre 2 das lutadoras mais condecoradas da categoria é aguardado há anos e o nível está ainda mais alto com o cinturão do UFC em jogo. Got the bulldog choke. She's out. Raquel Pennington gets it done. She's got it back. Oh, she's it. Juliana Pena shocks the world. Neste episódio, veremos de perto os preparativos de nossas atrações principais para marcar o retorno do octógono ao estado de Utah. Este é o UFC 307. Vai ser bom demais, né, Ivan? Ó, tá chegando a hora então, gente, de mais uma defesa de cinturão do nosso Alex Poatan, a 3ª só nesse ano. Ivan, Poatan tá com a moral dentro do Ultimate. O que a gente pode esperar desse grande duelo? Olha, Mirelle, primeiro falar da noite que é espetacular, como você destacou, né? A gente tem Poatan, tem Zé Aldo, tem Marina Rodrigues, tem Kathleen com luta importante, mas falando do Poatan,
Eu espero, mais uma vez, uma grande atuação dele. É um nocauteador nato, um nocauteador dos mais perigosos, um nível de trocação muito elevado, um nível de estudo do adversário também. Dá para esperar uma boa performance, ou dá para crer numa boa performance do Poatan e querer manter o cinturão aqui no Brasil, Mi. Perfeito, Ivan. É claro que nós vamos falar muito mais de Ivan, Juliana Penha, tem brasileiro na área, mas agora eu vou chamar então uma matéria especial da Evelyn Rodrigues, que traz pra gente uma matéria especial do Alex Poatan Pereira. 2024 já é um ano histórico para o campeão do peso meio pesado, Alex Poatan Pereira. Em abril, o brasileiro foi a grande estrela do aguardado UFC 300. Aceitou defender o cinturão com pouco tempo de antecedência e nocauteou o ex-campeão da categoria, o americano Jamal Hill, na luta principal. Oh! Big early knockdown for Poatan. Oh my goodness. Oh, Jamal Hill's out and still. Em junho, colocou o título novamente em jogo, dessa vez no UFC 303, em uma revanche contra outro ex-campeão, o tcheco Jiri Prochazka. E Poatan brilhou de novo. Oh! Alex Pereira with an early head kick, round 2. And still. O curioso é que a estratégia para o nocaute foi traçada no vestiário. Minutos antes de sair para a arena, né? Meu time me mostrou um vídeo dele aquecendo, né? Que sempre o UFC posta. E eu vi ali ele tentando fazer uma simulação dos bloqueios do chute que eu faço. E eu vi que isso estava preocupando muito ele, porque machucou ele da outra luta. E eu via que a mão dele ficava um pouco baixa. Eu chamei toda a atenção dele para ali, para a parte inferior, para depois tentar esse chute. E foi certo. Alex Pereira remains on top of the MMA world. And still. Neste sábado, 2 meses depois do UFC 303, Poatan vai para a terceira defesa de cinturão em 6 meses. Ele enfrenta o americano Khalil Rountree Jr. na luta principal do UFC 307 em Salt Lake City, nos Estados Unidos. E chega com status de estrela. O brasileiro teve uma ascensão meteórica no UFC. Em 7 lutas, se tornou campeão duplo da organização, o 9º da história. 2.5 years, this guy has won belts in 2 divisions and defended them. Aos 37 anos, Poatan tem 11 vitórias e apenas 2 derrotas no currículo. É dono de mãos pesadas e de nocautes avassaladores. Já são 9 até aqui. Ao mesmo tempo, tem cultivado uma legião de fãs no mundo todo ao mostrar sua vida pessoal nas redes sociais. Isso é viver, é aprender, Hakuna Matata. O adversário de Poatan é um veterano que começou a caminhada no UFC através do TUF 23 em 2016. Hoje, Khalil tem 34 anos, 13 vitórias, 5 derrotas e uma luta sem resultado no currículo. É o 8º colocado do ranking, venceu as últimas 5 lutas e está prestes a realizar um sonho que ele quase desistiu de buscar: a primeira luta principal da carreira. Being here, being able to stand and look at this and knowing what's ahead of me with this fight, I'm most grateful for the struggle. There's been so many moments of wanting to give up, but I stuck it through. This journey's been hard. It's made me strong enough right now to be able to stand in here in this moment in confidence, knowing that I can win and I can be the champion. Poatan sabe o potencial do adversário, mas diz ter um antídoto perfeito para continuar escrevendo seu legado. O Khalil é um lutador perigoso, é um cara experiente, um cara forte, agressivo, mas eu vou estar usando a minha inteligência, né, a minha experiência. A minha mente é sair dali campeão, ganhar mais uma luta, não importa da forma que vai acontecer, não importa se vai ser por pontos, ou se vai ser por nocaute ou finalização. O que eu quero é sair vitorioso.
Luta principal, né, Ivan? Boa demais em Salt Lake City, nos Estados Unidos, mas agora vamos aos números, que a gente gosta de informação. Então, das 9 lutas do Poatan no UFC, apenas 2 foram para a decisão dos árbitros. E além de se manter ativo, né, o fato também dele sempre entregar uma lutaça conta demais também. E nesse sábado não vai ser diferente, né, Ivan? Sem dúvida. A expectativa é de um grande duelo, de uma grande apresentação do Poatan. Poatan que vem sendo o cara que vem salvando o Dana, né? Em alguns cards que ele teve ali alguns problemas, chamou o Poatan e o Poatan não só se ofereceu, como você destacou bem, Mi. Apresentou grandes duelos. Deu show, né? Exato. Vem de 6 lutas nessa sequência, defendendo o cinturão em 2 categorias diferentes, é claro, mas sempre apresentando shows. É um lutador muito técnico, vai mostrando uma evolução importante, sabe controlar a distância, batia muito bem nesse início de jornada, da média para longa. Agora ele também mostra que ele tem uma mão pesada na curta distância, consegue estudar os seus rivais. Dá para ver, por exemplo, nessa imagem que a gente traz da vitória, né, diante do Jiri Prochazka, onde ele consegue um chute alto num timing, e aí ele fala dos detalhes, né, ele e o seu treinador, que eles estudaram no momento do aquecimento, que em alguns instantes o Prochazka baixava a guarda, e foi ali que ele conseguiu aquele golpe derradeiro. Então mostra o quão estudioso está o Poatan, o quão também conectado está com o seu time. Enfim, uma evolução no nível de MMA, uma evolução também na trocação. Dá para esperar um Poatan numa versão ainda melhor na defesa de cinturão. E se encontrou nessa divisão dos meio pesados, né? Sem dúvida. Aliás, muita gente especula, né, de ir para os pesados, para encarar o John Jones. Eu ainda iria num calma. Faz o legado no meio pesado, que eu acho que ele tem tudo para fazer a história, e aí depois vai pra luta. Exato. E aí depois vai pra luta que o mundo inteiro quer conferir. Ele e o John Jones seriam um lutaço. Nossa, mas o Big Boy já disse que não vai rolar por enquanto. Então, pra gente só vai ficar mesmo na ansiedade, né? E é muito doido, né, Ivan? Porque o cara tomou conta, então, da maior organização de MMA do mundo, com pouca experiência, sem falar inglês, né? Sim. E se tornou ali um personagem com aquele famoso chama. Cara, se tornou um fenômeno no UFC. Eu lembro que agora teve o UFC 301, se não me engano, né? Que foi no Rio de Janeiro que eu estive lá. Quando ele chega, todo mundo chama, chama, chama. Como é que ele transformou um personagem num fenômeno, uma coisa incrível dentro do Ultimate, que é o que a gente gosta também, né? Sim, e você lembrou bem, né, Mi? Não só no Rio de Janeiro, mas também quando a gente pega outros eventos, quando ele foi lutar no Canadá, o chama virou o bordão mundial. Uma palavra né? fácil também, né? Exato. E aí todo mundo se conectou com o Poatan, porque além de ser um grande lutador e apresentar grandes duelos, é um cara muito carismático, né? Recentemente até fez uma entrevista com Anthony Smith, que foi um dos adversários mais complicados dele, mas mostrou toda a simpatia, todo o lado gente boa que a gente tem no nosso Poatan. Então acho que isso aumentou a erguer esse legado do Poatan até aqui, né? Ainda é um legado muito curto, comparando com outros grandes nomes, mas tem tudo para ser um dos grandes. Mas simpatia, misturado com boa luta e misturado com um bordão que fica na boca da galera, ele tem tudo para ser a grande figura mundial do MMA. Não, realmente ele caiu nos braços do povo, né, gente? Ó, mas o adversário agora do Poatan não está para brincadeira, tá, gente? 5 vitórias seguidas para ele, Khalil Rountree Jr. no Ultimate, sendo 4 delas por nocaute. Qual é o borogodó do americano, Ivan? Rapidez, velocidade, é um cara que sabe usar muito bem o estilo, né, de um canhoto, então complica, geralmente, porque na maioria das lutas, na maioria das categorias nós temos lutadores destros, então ele sabe utilizar isso com muita inteligência, mas 2 pontos me chamam a atenção, a rapidez que eu havia acabado de destacar e também a potência nos golpes. Ele é um lutador muito astuto, muito inteligente e sabe misturar agilidade com força. É aí onde o Poatan deve ter um entendimento maior. O Poatan sabe controlar bem essa distância, sabe ter essa noção de distância. Isso, para mim, vai ser um fator fundamental para encarar um cara tão inteligente e tão rápido como é o Rountree. Não, são 5 vitórias seguidas. 4, é isso, gente? Vitória por nocaute. As 2 últimas, inclusive, por nocaute. Que foi, né, como você disse agora, a última contra o Anthony Smith. Sim. Você acha que ele realmente é o cara, olhando ali na divisão, é um cara, assim, com a mais mão potente, mais pesada mesmo da divisão? Esse é o duelo interessante, Mi, porque para mim são os 2 com a mão mais potente. Tanto o Poatan quanto o Rountree. Então isso vai ser interessante da gente poder acompanhar, né? Como esses caras que têm as 2 mãos mais pesadas da divisão, no meu entender, vão conseguir trabalhar para ver quem acerta a mão primeiro.
já posso cravar aqui. Acho muito difícil que essa luta vá para a decisão do juiz. Acho que pinta um nocaute e vai ser aquele nocaute de cinema. Não, e pra você ver, né? Trocação pura, ele nunca finalizou no cartel dele. Ou seja, de todas as vitórias, só nocaute. Exato. Ou seja, ele não leva realmente a luta pro chão. Sabe o que eu assim, olhando, né? Claro, bem de fora, eu imagino que essa luta pro Khalil, ela é muito boa. Porque ele não tem nada a perder. Está em jogo o cinturão. Pô, se ele ganhar, ele é dono do cinturão, então eu acho que ele é o 8º do ranking, então quem tem que tomar mais cuidado ali para não perder o título é o Poatan, você não concorda? Ele chega mais leve, perfeito, Mi, porque ele chega mais leve porque não era um dos previstos para ser um adversário imediato do Poatan, tanto que o mundo do MMA se surpreende, alguns lutadores até se surpreendem com essa decisão feita pelo Dana de colocar o Khalil Rountree já nessa sequência de luta. Então, chega bem, chega tranquilo. Se perder para o Poatan era dentro da lógica, porque ele não era o grande candidato a disputar o cinturão. Mas é aquela história, o Poatan já conseguiu lidar com esses momentos de pressão, então acho que isso não vai ser uma pressão a mais. De todo modo, concordo contigo, é um Khalil Rountree que vai chegar mais leve e sem, assim, ter tanto essa possibilidade de apresentar uma grande vitória, uma incontestável vitória. Chega leve, chega tranquilo, porque não era o principal dentre os candidatos a encarar o nosso Poatan. Perfeito, Ivan. Chega no octógono sem muita pressão, eu diria. A gente vai falar mais de Alex Pereira Poatan, até porque eu quero saber aqui palpites de Ivan Bruno, para ele não vai ficar em cima do muro, não. Quero saber round e tudo mais, mas calma, já já a gente fala, você vai pensando aí, Ivan. Mas ó, galera, se o Alex Poatan é o nome então a ser batido no UFC atualmente, né? Esse evento também vai contar com uma lenda do passado, ou melhor, do presente. José Aldo está pronto para mais um desafio no Ultimate e uma vitória em Salt Lake City abre espaço para um futuro promissor. Oi, gente, Evelyn Rodrigues aqui em Salt Lake City, ao lado do Rei do Rio, campeão do povo, José Aldo Júnior. Voltando ao octógono, Aldo. Pois é, né? Mais uma vez, agora fora lá do Rio, né? Então acho que a nossa estreia foi muito boa, no UFC Rio. Então estamos aqui de volta de novo, Veca. Saudade disso aqui. Me conta um pouco de como é que foi essa decisão de voltar agora, né, de novo para essa luta, enfim. Você está vindo de uma vitória super importante contra o Jonathan Martinez, em que você mostrou um Aldo que a gente estava com saudade, chutando, quedando, fazendo o jogo completo. Sim, eu acho que, primeiramente, todo mundo achou que seria uma luta de despedida, né, Veca? Então a gente pôde chegar lá dentro e fazer uma grande luta com uma velocidade em cima do comum. Então todo mundo tomou um susto, né? Então, mais uma vez, estamos voltando aqui de novo. Cara, eu pedi para lutar mais rápido, né? Porque eu acho que o objetivo que eu quero, eu tenho que lutar seguidamente. Então, graças a Deus, a gente está aqui de novo. Vou lutar com o Mário sábado, então vamos dar um grande show novamente. Agora, você voltou renovado, assim, essa chama voltou a acender enquanto você estava lutando boxe, né? Até então, depois da luta contra o Merab, você tinha se aposentado. Como é que você vê, assim, o seu futuro daqui para frente? Passando por essa luta, o sonho é chegar no cinturão novamente, certo? Certo, exato, Veca. Eu acho que foi por isso que eu voltei para ser campeão. Acho que a chama está muito acesa de novo, né? A partir do momento que eu voltei por causa disso, né? Então eu não via mais lutando MMA naquela época, quando eu parei, e depois disso, quando aconteceu coisas comigo e eu pude visualizar de novo, acender essa chama, e estamos aqui. Quero ser campeão, Veca. Então eu voltei para ser campeão. José Aldo Júnior, o Rei do Rio. O que dizer então, Ivan, sobre essa lenda do UFC que está de volta ao octógono? A gente sabe que ele lutou já no Rio de Janeiro, né? Mas agora ele gostou da brincadeira, hein? E tá de volta nesse sábado. Isso é que chama a atenção do Zé Aldo, né? Porque por tudo que ele já construiu dentro do UFC, não só do MMA, galera, do UFC, ele já poderia ter se aposentado e, como entrou no Hall da Fama, com documentário em grande especial, estilo, né? Exato, porque ele já apresentou tudo que queria. Só que o Aldo é aquele cara que não quer entregar, não quer pendurar as luvas, gosta do MMA, vive o MMA constantemente. E aí, nessa volta, já mostrou o seu cartão de visitas no UFC 301. E tem muita gente que diz que se vencer de novo, e acho que tem tudo, até dá um duelo muito equilibrado, que o Aldo pode também fazer valer uma segunda vitória, pode ingressar no top 5 da divisão e até abocanhar, e quem sabe em uma ou duas lutas, a chance novamente de disputar o cinturão. O Aldo é imparável, o Aldo é um lutador inquestionável e chama muito a atenção o quanto de coração, quanto de força, o quanto de amor ele tem pelo esporte.
muita torcida pra ele, porque já pensou, o cara volta da aposentadoria Não. e vai lutar pelo cinturão de novo, Mi? O cara gosta de fazer história, né? Gosta. Essa é a verdade. Eu lembro também lá no Rio de Janeiro que a gente conversou e ele tinha dito, olha, eu não tinha pensado não, mas agora eu fiquei com vontade sim de uma disputa de cinturão. Lembrando que o nosso, né, campeão, ele mudou de categoria, ele fez história na categoria dos penas, do 66, agora ele tá lutando na categoria galo e se engana então quem pensa, né, que o Aldo aí tá de passagem nessa divisão, né, porque são 4 vitórias nas últimas 5 lutas e detalhe, tá, gente, a única derrota foi pro atual campeão da divisão, né, então dá pra sonhar com certeza com grandes coisas pra ele, né, Ivan? Sem Luta dúvida. boa demais. É como a gente até falava, né, Mi? Não acho impossível que o Aldo, conseguindo uma vitória, seja alçado nesse status de top 5, lute na sequência pelo cinturão, até porque, óbvio que a divisão ela é muito equilibrada, né? A divisão dos galos ela é muito nivelada, mas o Aldo, ele entra para trazer um volume ainda maior de qualidade, para acrescentar mais qualidade a essa divisão. Então eu vejo todos os requisitos básicos e fundamentais para um grande lutador como ele é, para disputar o cinturão. E outra, né? Parece quando a gente fala do futebol, aquela camisa pesada, que às vezes não participa de Copa e tal, aí deixou chegar o Aldo, meu. Cresceu, complica demais. né? Exatamente, ele cresce. E quando pega o Aldo crescendo na luta, crescendo no UFC, é difícil bater o cara. Pensou, Ivan? A gente vê José Aldo e Merab Dvalishvili. Nossa, seria fantástico. Caraca, porque o Merab tirou o cinturão, né, gente? No UFC 306, lá na Esfera, no UFC especial Noche México. Nossa, ia ser interessantíssimo. Mas calma, Mirelle, calma. Passo por passo, step by step. Vamos deixar primeiro ele passar pelo Mário Bautista. Então, gente, chegou a hora da gente reviver um pouquinho mais de José Aldo no UFC. Bora assistir um top 3 que a nossa produção separou dele. Roda aí. He could finish the fight right here. This just showcases the toughness Jose Aldo looking for the finish. Trying to defend his belt. And it is all over. Jose Aldo remains the UFC featherweight champion. It's one thing to enjoy fight week and take it well. Big shot there from Aldo. And he puts it together on top. Jose Aldo gets busy on the feet. Body shot. The body shot. Body Aldo is wobbled, but trying to hang in. The knee to the face. Jose Aldo. Turn it back the crown. Jose Aldo. Blind knockout. Wow. Whoa. Arena Olímpica do Rio. Com frisson, uma festa total, todo mundo na torcida pelo Aldo, mas o Mendes é um lutador de muita inteligência. A joelhada espetacular! Joelhada espetacular! Nocaute avassalador! Incrível! Aldo vai pra galera! Vai pros braços do povo! Vai pros braços da sua gente! Um momento incrível! Um momento inexplicável que a gente vive no Rio! Olha, são tantas emoções, porque a gente assiste junto com você, tá, gente, aí de casa. Primeiro, a gente vai falar do Moicano, né, que a gente não lembrava, né, dessa Verdade. luta, mas, cara, que luta boa. Infelizmente, claro, não deu pro Moicano, né, mas o José Aldo levou. E agora, a última do Chad Mendes, narração de Ivan Bruno, que tá lá no documentário, né, Ivan, do UFC Fight Pass. Exatamente, documentário que está no UFC, comigo e com o Roman, inclusive, narrando grandes lutas e revivendo grandes momentos da carreira do Aldo. E essa joelhada, no momento do giro, o timing exato, é uma joelhada de cinema. Para quem gosta de MMA, Meu Deus. viu um dos nocautes mais avassaladores, mais dominantes da história do UFC. Não à toa, entra no documentário. E você falava da vitória contra o Moicano. É bem lembrado, porque eu não recordava dessa luta e mostra a trocação franca do Aldo contra um lutador que também vem brilhando, que é o Moicano, Mi. Perfeito. Falando então, gente, em Moicano, nesse último sábado, o Ivan Bruno, claro, levou as emoções do UFC Paris aqui na tela da Band e o Brasil brilhou na luta principal do evento com um show dele, ó, Money, Moicano. Bora ver. Renato Moicano não precisou de 30 segundos para começar a complicar a vida de Benoit Saint-Denis.
Vai tentar botar pra baixo o Renato Moicano. Já com extrema facilidade o brasileiro já consegue botar pra baixo. O brasileiro derrubou o francês no início do primeiro round. E daí em diante, teve um domínio completo no solo. Já domina as costas do Saint-Denis. Bora, Moicano. Aí é o que ele mais gosta. A finalização. O prato cheio. O prato perfeito pro brasileiro. Com um sangramento intenso em Saint-Denis, parecia que o árbitro poderia paralisar a luta a qualquer momento. Vai jogando os cotovelos. E vai batendo com a mão direita. Vai batendo com força, com potência. Cotovelada. Já abriu o corte. Vai com tudo, Moicano. Aí, Moicano de novo. Solta a mão esquerda. Mão direita. Vai batendo. Com força, com potência, com vontade, cotovelo, de novo, vai soltando a mão direita, Saint-Denis tenta resistir, não consegue. Após o fim do primeiro assalto, dava para perceber que a situação do corte no francês era complicada. E depois de um round um pouco mais equilibrado, o olho de Benoit estava completamente fechado. Claramente não havia como ele continuar no duelo, mas ainda precisava da avaliação médica. E ela veio. Não está enxergando o olho direito, vai acabar a luta. Ele vai paralisar a luta, ele não está enxergando. No olho direito, ele tampou o olho esquerdo. Atenção nesse momento. Ele vai orientar e vai sinalizar. Vai avisar que não haverá mais luta. Não tem como. Olha, o olhar de decepção do Saint-Denis. Vai terminar a luta por decisão médica. Ele chega, conversa com Marc Goddard. Tenta argumentar o Saint-Denis que enxerga do olho esquerdo. O médico tá falando, ele não consegue ver no olho direito, é melhor acabar. Vide lutar! E acabou, e merecidíssimo. Isso aconteceu porque o Moicano fez acontecer no primeiro round. Teve uma dominância tão grande que ele conseguiu acabar com a luta dessa maneira. Essa foi a quarta vitória consecutiva do brasileiro. E claro que não podia faltar um pouco de Manny Moicano na entrevista pós-luta. E próximo eu quero o dinheiro fácil, Paddy Pimblett, Dan Hooker. Não quero nenhuma luta ruim, não. Eu quero lutas fáceis. Acabei de vencer ali um atleta incrível, que todos diziam que ele era o Dorão, mas Manny Moicano é o cara. Renato Ivan Bruno, que duelo que você narrou na Band no sabadão, hein? Incrível. Vamos então aos números. 36 golpes significativos no primeiro round. Aplicou ali a queda nos primeiros segundos de luta e a partir dali, Renato Moicano foi um verdadeiro pesadelo, nightmare na vida do francês Benoit Saint-Denis. Ivan, poucas vezes vimos ali tanta superioridade nos primeiros 5 minutos de uma luta de 5 rounds. Que atuação do brasileiro, hein? Uma atuação gigantesca, né? Porque você lembra bem, Mi, um domínio gigante no primeiro round. E em poucas vezes, até comentava com o Ricardinho, que fazia a coordenação da nossa transmissão, a gente não viu o Benoit Saint-Denis ser tão dominado na carreira dentro do UFC ou na carreira no MMA como foi dominado no primeiro round pelo Moicano. O Moicano com um jogo de chão muito bem trabalhado, um jogo técnico, inteligente e um jogo agressivo, porque muita gente às vezes associa erroneamente, o jiu-jitsu é só um jogo de finalização. Não, às vezes o jiu-jitsu ele é um caminho inicial que leva para um ground and pound apurado, para um ground and pound afiado, que foi o que o Moicano mostrou. A partir do momento que ele tem o domínio das costas, ele tenta a finalização, depois volta para a montada e na montada, cotoveladas duríssimas, desferidas, ou seja, um alto volume de apresentação no primeiro round, e aí no segundo ele é muito técnico, né? Ele já vê ali que o olho do Benoit Saint-Denis está inchado, começa a soltar alguns jabs naquele olho, pega ali uns 6, 7 golpes. Ah, não vai parar, não? Exatamente. E aí ele diminui o ritmo, consegue alguns golpes, e aí do segundo para o terceiro round não tinha jeito, meu. A decisão médica foi correta, mas uma vitória avassaladora, dominante realmente do nosso Renato Moicano. Renato Moicano, então, chegando à 4ª vitória seguida no UFC e pede passagem ali no top 10 do ranking peso leve. Lembrando, então, que só tem casca grossa nessa categoria, né, Ivan? Islam Makhachev, Charles do Bronx, Justin Gage, Dustin Poirier, Michael Chandler, Max Holloway. Gente, e aí engrossa o caldo pro brasileiro, né? Agora... Mas teve 2 que ele pediu também. Exato. Aliás, eu achei interessante, porque ele falou, não quero mais dinheiro difícil. Eu quero agora dinheiro... Porque, cara, encarar o Benoit Saint-Denis
na França. O torcedor francês estava maluco, gente. A arena estava completamente tomada. A Aqua Arena estava um espetáculo. Só que agora ele pede Pimblet e também o Dan Hooker. Não acho que o Pérez seja dinheiro tão fácil. O Hooker, até pelo nível de luta do Moicano, acho que é uma luta que dá para colocar o Moicano com certo favoritismo. Mas ele dá aquela provocada no Pérez, que também já teve algumas falas nos bastidores, pedindo ele, enfim, já cresce a expectativa por essa luta. Mas embora ele tenha colocado como easy money, eu não acho tão easy assim lutar com o inglesão. E detalhe, né? Ele pede o Pimblet, que é o 15º do ranking. Sim. E ele tá em 11º, né? Sim. Até agora o UFC não mudou o ranking, por sinal ele ficou pistola por conta disso. E o Dan Hooker tá em 5º. Então ele falou, gente, ó... Ou é Dan Hooker lá no 5º, né, pra ele já no cinturão, Sim. ou Easy Money, que eu tenho certeza que eu vou passar, que é contra o Pimblet. E aí, é dinheiro mesmo. E é interessante, né, Mi? Porque você fala da diferença dos dois no ranking. Eu acho mais luta contra o Pimblet, que é o 15º, do que contra o Hooker. Concordo. Com a luta contra o Hooker, eu também partilho da mesma opinião que a sua. Acho que pela vitória que ele teve, ele já merecia uma 10ª ou 9ª posição. Já merecia ingressar no top 10. Mas se pega um cara, por exemplo, como o Dan Hooker, e vence, como eu acho que ele é favorito, num possível duelo, cara, esse cara chega no bate na porta, né? Exatamente, de 1 a 2 lutas pra lutar cinturão. Bate na porta e chega firme. Porque o Moicano, ele vai mostrando lutas muito sólidas, muito consistentes, e nesse desafio, que era brabo, que era duro, ele venceu como se não tivesse conhecimento do seu adversário. Ó, gente, se você se impressionou com a atuação, então, do Moicano, se liga nessa informação, tá? O brasileiro lutou com uma grave lesão no ombro. Segundo ele, né, o próprio teria acontecido 3 semanas antes da luta. Olha isso, gente. Mas isso não o impediu de subir no octógono. Ivan, como isso é possível, cara? E ele falou que estava bem cansado nesse momento, né? Ele falou, mas eu estava sentindo que o sparring dele, né? Também estava ali entregue, mas eu não ia perder a posição. E mesmo cansado, mesmo desgastado, fui lá, tentei fazer o trabalho de finalização, tentei seguir na luta e aí ele sentiu ali a lesão. Só mostra o quanto o cara é guerreiro, né? Só mostra o quanto o Moicano, ele realmente tá... Olha aí, ó. Essa imagem, ela é né? muito forte, cara. O Meu raio-x Deus, e você vê nitidamente, né? Ali o osso solto, praticamente, né? Só mostra o quanto de empenho o Moicano apresentou nessa luta. E, de novo, né? Dana, o UFC merecia colocá-lo no top 10 e começar a olhar com mais atenção, porque, de novo, o Moicano vem numa evolução de luta, numa evolução de jogo, de chão e de trocação, que, olha, pode colocá-lo em breve dentro do top 5 da divisão. Estamos esperando, hein, Big Boss? Estamos aqui. Ó, pra encerrar o assunto, então, Paris em grande estilo, bora ver o top 3 nocautes do evento que movimentou a Cidade Luz nesse final de semana. Platinado. E tá lá de novo, ó. Jab direto, cruzado. Meu amigo, que sequência máxima. Tá maduro pra cair, Kevin Jussé. Bryan Battle vem. Bota a mão direita, cantou, tá sentindo e um abraço. The Butcher, Bryan Battle. Vence por nocaute técnico no segundo round. Bota água no champanhe francês. Começa trabalhando bem ali no chute baixo, na sequência arrisca a trocação. Esse cruzado de direita se pega. Nossa Senhora! Entrou à esquerda! Fim de papo, fim de luta! Morgan Charrier! E o nocaute avassalador, Roman! Misericórdia, Bruno, o que foi isso? Tá sem som e sem imagem o brasileiro. Se a gente recapitular aqui, tá no UFC desde 2019. Opa! Uau! Uau! C'est fini. Implacável! Fares Ismail Killer Zian. As luzes estavam acesas, mas não havia ninguém em casa. Ufa, gente, que evento, hein? Mas, ó, bora falar então do campeão Alex Poatan.
Agora a gente vai sair um pouquinho do octógono e mostrar um outro lado da vida do paulista de São Bernardo do Campo. Alex Pereira cresceu em São Bernardo e superou a morte do irmão e o alcoolismo para se tornar a principal estrela do maior evento de lutas do mundo. Infância, né? São Bernardo, bairro Battistini, né? Uma situação assim um pouco complicada, as dificuldades. Meu pai, minha mãe, eles vieram do norte, né? Do Ceará, tentar uma vida melhor aqui em São Paulo. Minha mãe dona de casa, meu pai ele pedreiro. A minha infância foi bem complicada, assim, bem difícil, né? Porque minha vida mudou, né? Não tem muito tempo, então até alguns anos atrás a gente ainda estava nessa dificuldade, né? Ontem eu fui lá na casa a casa estava fechada e você sempre ele tirava um dinheiro, vou levantar uma parede aqui, levantava, aí ficava sem reboco, daqui a pouco pegava outro dinheiro, vou rebocar essa parede, mas ali era tudo de madeira. E a gente morando dentro, né? Morando dentro. Fazendo os poucos e morando dentro. Quantos anos ali, pai? 40? 42, é? Mais ou menos 43 anos. 42. Chorando de felicidade, né? Tá feliz? Muito. Tanto que a gente sofreu, né, pai? Passou, né? Muitas coisas, né? Minha história tem um grande impacto mundial. Hoje eu consigo enxergar isso. Claro que as pessoas ali da comunidade, da favela, né? Eles sabem como que é a vida deles e falam, pô, como esse cara chegou? A minha vida foi lutar. Depois que eu entrei pra arte marcial, eu lutei muito kickboxing. Eu já fiz 11 lutas, né, de kickboxing em um ano. Eu pagava pra lutar, né, então eu lutava amador e profissional. Né, então hoje eu tô ganhando dinheiro, então eu quero lutar ao máximo. Se eu não tiver assim com lesões graves, eu quero estar fazendo isso, porque eu tenho 37 anos, eu não sei até quanto tempo eu vou continuar nessa. O tempo todo nos Estados Unidos, eu viajando aqui no mundo, longe da família. Quando volta, o tempo é curto, esse é o preço. Eu nunca tive interesse em ser campeão, na minha família nunca teve um atleta, diferente de outras pessoas que têm um pai, um tio, alguém que toma isso como incentivo e vira lutador. Comigo foi diferente, então eu comecei a treinar para mim sair da bebida. Eu nunca tive o foco assim de me tornar um profissional na arte marcial, me tornar um campeão. Antigamente, eu via maquitais, tudo, era o sonho meu de ficar com esses caras, tirar foto com eles, né? Hoje eu digo, ele é da nossa família, ele é filho meu. Se eu morrer hoje, eu já morro feliz. That's a big right hand. As condições que eu saí, né, eu acho que muitas pessoas vêm se espelhando. Quanto mais defesa, mais eu vou aparecer, né? E quanto mais eu apareço, mais pessoas para escutar a minha história e tá se espelhando, se motivando. Então, eu acho que isso é o principal. O meu plano é defender o meu cinturão. Get out of here. Maintains the throne. This guy right here, what a killer. Minha próxima
próxima luta com o Khalil, eu tô me preparando, né? Como sempre me preparei para as outras. O Khalil é um lutador perigoso, é um cara experiente, né? Um cara forte, agressivo, um cara rápido. Tem muitas qualidades, né? É a mesma coisa eu não era ranqueado, olha o que eu fiz na organização. Hoje sou campeão de 2 categorias. Então ele tá vindo com vontade e tem que ficar esperto com isso. É um estilo que casa com o meu. Eu gosto disso. Quanto mais medroso, cara, pra mim, acho que fica mais difícil. Cara, eu quero ser lembrado de um cara que saiu de uma condição, né, de um lugar, né, onde não tinha nenhuma expectativa de uma vida melhor. Hoje eu mostrando para todo mundo que eles podem pensar diferente, né, se tiver algum sonho, continuar trabalhando, insistindo, persistindo, e vai acontecer. Olha, estou arrepiada, já tinha assistido essa matéria, mas toda vez que eu assisto, eu fico emocionada e fiquei agora de novo. Porque é muito legal, né, Ivan, aquele momento que ele entra, tanto no lado quando ele vai na borracharia, como ele entra na casa dele também e conversa com os pais, e a mãe chora, relembrando tudo que passou, e o pai fala, olha, se eu morrer, eu morro feliz. Cara, isso me quebra, porque isso mostra a gratidão que os pais têm hoje pelo, né, a felicidade de ter o filho ali. E que bacana poder ver que eles ainda continuam humildes ali, né, na casinha e tal, mas, pô, isso deixa meu coração muito quentinho, sabe? E mostra, quando a gente fala no início do programa, né, do quão focado, do quão atento ele é, a gente vê muito isso com base na gratidão. Pô, mas você tá confundindo foco com gratidão? Não, se você sabe da onde você veio, o caminho que você trilhou e aonde você quer chegar, isso tudo fica muito mais fácil. E o principal, com o apoio da família. Como você falou, quando você se emocionou ao ver a mãe do Poatan falando com orgulho do filho e o pai falando, não, se hoje eu partir, eu parto feliz. Cara, eles passaram pelas situações mais adversas possíveis que uma estrutura familiar pode passar. Ele teve problemas com alcoolismo graves quando ainda estava na carreira do kickboxing, perdeu o irmão, ou seja, coisas que abalam muito facilmente a estrutura de qualquer família, e a deles não, ficou ainda mais unida. Então acho que tudo isso ele traz dentro do octógono, e até por isso ele tem mais carisma, por isso o público gosta dele, porque ele mostra de verdade o que ele é dentro do octógono, ele é também na vida real. E é por isso que ele vai arrebentar nesse sábado. Ivan, Alex Poatan, então, é o atleta com mais lutas valendo o cinturão desde 2022 e está aqui, o telão pra gente. O cara é uma máquina. Então, vamos lá, mais vitórias em lutas por cinturão. Isso a gente tá falando de novembro de 2022 pra cá. Então, olha só como ele está na frente, né? São 4 vitórias. É claro que, gente, por exemplo, o Weili Zhang, de mais tempo pra lá, ela teve mais vitórias por cinturão, mas a gente só quer mostrar aqui como ele está sendo um fenômeno na divisão em menos 2 anos. Olha só o quanto de vitórias ele já conquistou, ultrapassando até o nosso brasileiro mesmo, Alexandre Pantoja. Esse número aí só mostra o quanto realmente ele veio para chacoalhar a divisão e mostrar que merece estar onde está hoje nessa posição de campeão. E você lembrava bem, né, Mi? Esse novembro de 2022 foi quando ele conquista o seu cinturão pela primeira vez, né? E de lá pra cá, nesses 2 anos, foram 6 lutas valendo o cinturão. E como a gente frisou também, sempre que o Dana precisa, ele tá lá à disposição. E aí eu vou lembrar uma história que o Minotauro contava pra gente, né, numa das gravações que a gente fez, que o Minotauro já tinha observado ele no Grow e tinha conversado com ele. E via ali que poderia ser colocado um cara como esse dentro do cartel. E aí ele acompanha, o Minotauro acompanha uma luta do Adesanya junto com o Dana. E o Dana fala assim, quem vai parar esse cara? Aí o Minotauro fala, eu tenho o cara. E aí ele indica o Minotauro e o resto é história. O resto é história, gente. Chegou o campeão. Neste sábado, no UFC 307, Raquel Pennington defende o cinturão peso galo feminino pela primeira vez. Pessoal, ela conquistou o título que estava vago em janeiro desse ano contra a brasileira Maíra Bueno Silva, a Chitara. E a ex-campeã da categoria, Juliana Penha, chega como desafiante então da Raquel e busca recuperar o trono que perdeu
em 2022 para quem? Sim, para Amanda Nunes. Promessa de grandes emoções, hein? Bora entrar um pouquinho mais na história desse grande confronto. Uma rivalidade que começou há muito tempo, mais precisamente em 2013, ano em que pela primeira vez uma edição do reality show The Ultimate Fighter teve treinadoras e participantes mulheres. Na liderança das equipes, a então campeã do peso galo Ronda Rousey e a maior rival, Miesha Tate. As primeiras escolhas de Tate para o time amarelo e azul? Duas atletas então desconhecidas, Juliana Penha e Raquel Pennington. E elas entraram na casa em um clima de amizade que acabou azedando de vez durante a convivência. I was very young, dumb, and naive, thinking that, oh, you're Team Kate, you're my buddy, you're my friend, we're living in the same room as one another. And it's like, she ain't your buddy, dude. She hates your guts. Like, she has no loyalty to you whatsoever. I tried to befriend her. It's like, okay, we're teammates, like, let's be friends. It was tough, definitely being roommates. I like to respect space, and she quickly got under my skin. Juliana venceu a final do programa e se tornou a primeira mulher campeã do TUF. Raquel também foi contratada pelo UFC. 7 lutas depois, em maio de 2018, ela conquistou a chance de disputar o cinturão do peso galo contra a então campeã Amanda Nunes no Rio de Janeiro. Bateu na trave, mas não desistiu do sonho de um dia se tornar campeã. Enquanto isso, Juliana Penha teve que lidar com uma série de lesões e muitos altos e baixos na carreira. Até que em 2021, 8 anos depois de vencer o TUF 18, veio a chance de desafiar Amanda Nunes pelo cinturão até 62 quilos. E ela quebrou a banca. I think the lines closed at 9-1. I was one of the biggest underdogs that the sport has ever seen. She's got time! She's down! Juliana Penha shocks the world! That's the biggest upset in the history of the sport. And A revanche imediata foi marcada para o UFC 277 e Amanda dominou os 5 rounds do confronto, retomando o posto de campeã. Com uma vitória para cada lado, o Ultimate marcou a trilogia para o UFC 289 em junho do ano passado, mas Juliana se lesionou e saiu do confronto. Substituída por Irene Aldana, viu Amanda Nunes vencer a mexicana e se aposentar no octógono. O Ultimate então marcou uma nova disputa pelo cinturão vago em janeiro desse ano no UFC 297 e convocou a brasileira Maíra Chitara para enfrentar Raquel Pennington, que vinha de 5 vitórias consecutivas. Raquel agarrou a oportunidade com unhas e dentes e se tornou a 6ª campeã peso galo da história da organização. Ainda dentro do octógono, veio a chance de colocar um ponto final na rivalidade com Juliana. Juliana, get your better inside the dotted line. It's been 10 years that I've been waiting for that fight. This is my first title defense. There's a lot of history leading up to this fight. Felt like we were going to match up in the finale of The Ultimate Fighter. That's not what the universe had planned, and now here we are 11 years later on the biggest platform for the Ultimate Gold and the world title. I will get my hand raised, come hell or high water. Olha, gente, Raquel Pennington, ela vive realmente um melhor momento aí na organização, né, Ivan? Atualmente ela vem de 6 vitórias consecutivas, enquanto a Juliana Penha venceu apenas 3 dos últimos 6 compromissos que teve. Ivan, como é que você avalia esse duelo de co-main event do UFC 307? Embora a Penha seja uma grande lutadora e já mostrou isso batendo uma vez a Amanda e depois foi derrotada até de uma maneira desmoralizante, né? A Amanda fez questão de vencer e mostrar que é a melhor da categoria. Eu entendo que a Raquel Pennington, até pelo que você falava das 6 vitórias consecutivas, entre algumas lutas que foram canceladas, vem mostrando uma evolução muito grande no nível do MMA. Ela até lembra, se não me engano, da luta que ela fez com Amanda Nunes há um certo tempo, que aquilo ali deu um choque na carreira dela, que ela mudou. Ela passou a apresentar um nível diferente, cada vez melhor, a cada luta sempre apresentando algo cada vez maior.
Então, eu imagino, eu espero que além de termos uma grande luta, pela estratégia, pela evolução e pelo que vem apresentando a Raquel Pennington, ela é a favorita e para vencer, não na decisão dos juízes, na via rápida. Olha, já deu o palpite aqui então via rápida, um nocautaço para Raquel Pennington, né? Palpites, claro, de Ivan Bruno. E claramente, né, Ivan, são duas realidades diferentes em que essas atletas se encontram hoje. Mas eu vejo assim como um confronto muito importante também para a Penha, porque a Penha, ela tá de olho na trilogia contra a Amanda Nunes. Ela acha que se a Amanda voltar, essa trilogia finalmente pode acontecer, porque ela foi finalizada, né, lá em 2021 pela nossa brasileira. E aí? Quando tem essa ideia da trilogia, eu acho que seria interessante. Que nem Alexia demais. Graça e Tchevchenko, né? Exatamente. Trilogia primeira e única até agora. Sim. E quando a gente fala dessa trilogia, com todo respeito à Penha, a Amanda ela é muito superior à sua adversária. E acho que a Juliana ela tem que ter um foco que geralmente acontece com os atletas e ele perde um pouquinho essa noção do timing. Antes de pensar em Amanda, pense em Raquel, porque a Raquel, de novo, ela tem um nível elevadíssimo de MMA, vem mostrando evolução a cada luta. Então, antes de você pensar na próxima, você tá falando de uma adversária casca grossa que falou, eu tô aqui de boa, tô aposentada, tô tranquila. Claro. Antes de pensar na próxima, pensa agora, porque dependendo da maneira, se ela perde, por exemplo, a Pennington, ela perde chance de disputar cinturão mais cedo, não tem esse papo mais da Amanda e deixa a Pennington se isolar na sua primeira defesa de cinturão. Então, antes de focar na Amanda, que seria um lutão, e acho que a Amanda seria a favorita, hora de focar nessa luta contra a Pennington, porque a parada não vai ser fácil não, Mi. Viver um dia de cada vez, Exato. certo? Tem mais Brasil no octógono. A manauara Kathleen Vieira, segunda colocada no ranking peso galo feminino, encara a norte-americana casca grossa duríssima, a Kayla Harrison. Um duelo que quem vencer pode ficar com um caminho livre para uma disputa de cinturão. Bora ver o que a brasileira falou sobre a expectativa para tudo isso. Com certeza, acho que é uma oportunidade para nós duas, né? Eu já me tive nessa posição muitas vezes, então isso me dá mais uma experiência a mais que ela. Eu acredito que, apesar dela estar falando pelos cotovelos, mas esse hype traz uma pressão muito grande para ela também. E, cara, eu estou muito tranquila, estou muito em paz. Até comentei numa entrevista que, geralmente, quando eu assino uma luta, né, o Dedé até brinca, e aí, já sentou na privada? Que eu fico cagando de medo e não querendo que chegue o dia, mas nessa luta eu estava tão preparada, tão feliz, tão em paz, assim, quando é de Deus, traz paz pro nosso coração, né? Que eu queria que chegasse logo. Eu tô muito ansiosa para estar cara a cara com ela, para ela ver o que espera ela sábado. Parada duríssima, gente. Sim, para Kathleen. A Kayla, para quem não conhece, é bicampeã olímpica no judô e campeã mundial também, tá, gente? Só tem uma derrota na carreira de MMA e foi trazida, então, ao UFC para ser a cara da divisão feminina. E aí, tem uma favorita para esse grande duelo, Ivan? Eu vou puxar a sardinha pro nosso lado. Acho que a Kathleen vem muito bem, embora seja um duelo muito equilibrado. Por exemplo, a gente falou de Pennington versus Penha, acho que ali há um certo desequilíbrio. Nesse não, é muito equilíbrio. Você falava dos números da Harrison, são incontestáveis, como ela chega no MMA, porque no início, você lembrou bem, né? Era pra ser vista, não, como o rosto do MMA, mas aquele rosto só para fazer parte dali do top 10. Não, a Harrison mostrou que ela tem muita capacidade, muita competência para disputar cinturão e, além de ser o rosto do MMA, ser também o estilo de luta que às vezes as meninas olham e observam. Então vai ser uma luta perigosíssima para Kathleen, acredito ainda na vitória dela. Não à toa as duas, quem ganhar vai ser a futura contender, né, desafiante ao cinturão. Vejo um equilíbrio muito grande nessa luta, mas volto a destacar, acho que a Kathleen, mais pela torcida do que até por uma questão tática, leva essa luta. Não, Ivan, e lembrando que a Kayla Harrison, ela estreou no UFC, no numerado, no 300, que é aquele, né, que parou realmente todo mundo ali, todo mundo ficou em choque, um evento muito grande, e finalizou a Holly Holm. Foi ali que ela, né, assinou e falou, cara, cheguei para ficar e para bagunçar essa divisão toda. Agora, na última terça-feira, dia 1º de outubro, comemorou-se o Dia Internacional da Música. E para aproveitar essa data e não deixar o Ultimate de fora, vamos trazer um pouco dos momentos musicais do UFC. Se liga só. Não importa quem você seja, em algum momento de sua vida já teve uma música que mexeu com você.
E é claro que no UFC o que não falta é hit de qualidade. A entrada dos lutadores nas arenas costuma ser sempre um show à parte. Uma que já virou um clássico é a música que Alexander Volkanovski utiliza em seus walkouts, Down Under, do grupo Man at Work. Quando começa essa batida, todo mundo sabe que o baixinho bom de briga vai entrar no octógono. O momento que ficou para sempre na memória dos fãs foi a entrada de Israel Adesanya para a luta contra Robert Whittaker no UFC 243. Se a música e a dança fazem alguma diferença, ninguém sabe, mas o nigeriano nocauteou o australiano naquela noite e se transformou no rei absoluto do peso médio do UFC. Mais recentemente, no UFC 299, foi a vez do brasileiro Michel Pereira criar uma coreografia para sua entrada no octógono. E para fechar e entrar no clima do UFC 307, uma que mexe com o coração de todo amante de luta. Pela música, pela caminhada, pela atmosfera. Alex Poatan Pereira, o índio brabo, ao som de Itzaria do Sepultura. Olha, amei, mas a minha preferida é o dançarino Michel Pereira. Que gingado. Você tem esse gingado, Ivan? Não tem. Falta muito. Ivan, obrigada, ó. Obrigado. Adorei, sempre uma honra te receber aqui no Melhor do UFC. E sabadão, hein? Vamos estar aqui na torcida, certo? Certíssimo, Mi. Vamos estar na torcida pelo nosso Poatan para ele defender mais uma vez o cinturão. Então é isso, hoje eu vou sair diferente. Vamos fazer a saída do Poatan? Bora. Então tá bom, gente. Tchau, ó. Vai. Tchau, a gente se vê. Valeu. Ó, bora, Poatan. Ei! Salt Lake City, chama. Come on, DJ.